Bom dia, turminha do Infantil 5. Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula? Hoje a gente vai falar sobre a história dos números. Alguém sabe quem inventou os números? Alguém sabe por que inventaram os números? Para que inventaram os números? Bem, turminha, há muito tempo atrás, o ser humano, para atender às suas necessidades, inventou o número. E quais eram essas necessidades? Bem, eles viviam da criação de animais e do plantio de alimentos. Era assim que eles sobreviviam. Criavam animais como bode, vaca, cabra e plantava alimentos, trigo, milho. Era assim que ele sobrevivia. Então, ele precisava contar a quantidade de alimentos que ele produziu, a quantidade de animais que ele tinha. Então, ele usava pedrinhas para representar a quantidade. Um exemplo: se ele conseguiu colher do pomar dele uma maçã, então ele representava com uma pedrinha. Se ele conseguiu colher 2 maçãs, então ele representava com 2 pedrinhas. Se ele conseguiu colher 3 maçãs, então ele representava com 3 pedrinhas. Era assim que ele representava. A mesma coisa para animal. Ele levava os animais para pastar e ao retornar ele tinha que saber se todos estavam ali. Então, quem passava pelo portão ele contava: um bode, uma pedrinha; 2 bodes, 2 pedrinhas. Ele ia contando para não se perder nas contas. Ou com pedrinhas, ou também usava palitinhos de madeira, ou riscava, fazia talhos no tronco da árvore, tentava riscar uma pedra. Era assim que eles faziam. Ou com pedrinhas, ou palitinhos, ou riscos. Certo? Então, ele precisava saber a quantidade. Porque contar é a mesma coisa de querer saber a quantidade. Se eu for contar quantas laranjas tem no pé de laranja, eu preciso saber a quantidade de laranjas, não é isso? Então ele queria saber a quantidade de alimentos, de animais. E depois, com o passar do tempo, ele foi sentindo a necessidade de pesar, saber o peso daquilo ali. Por quê? Havia alimentos que eram muito pequenininhos. Um exemplo, o arroz. Ele não ia contar o grãozinho de arroz. Então, ele colocava o arroz em sacos e ia contar o peso daquilo ali. Quanto pesa esse saco? É a quantidade também. Então, saber o peso também envolve quantidade. Sacos de arroz, sacos de feijão. E assim surgiram os números, com a necessidade do ser humano de poder contar, quer dizer, saber a quantidade. Entenderam? Então, até a próxima aula, meu amor.